Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para dar as nossas notícias do mês de junho de 2021. E eu quero começar recitando Romanos 8:28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O verão aqui já começou, as temperaturas têm sido oscilantes. Também gostaria de compartilhar que desde o dia 26, o uso da máscara ao ar livre deixou de ser um uso obrigatório. Entretanto, há pessoas que continuam utilizando a máscara, né? E a vacinação aqui continua. Uma dose, 38% da população já recebeu e uns 54% recebeu ao menos uma dose. Se percebeu que com a vacinação o número de mortes tem caído, principalmente nas pessoas mais idosas. Afonso e eu recebemos a Janssen no dia 27 de junho, né, no último domingo de junho. Não tivemos reações, graças a Deus. Entretanto, amados, a preocupação aqui tem sido com os mais jovens, principalmente entre 20 e 29 anos. Houve um super contágio em Maiorca, que é uma ilha, e mais de 2.000 jovens contagiados, né? Então, é muita imprudência. Essa semana vimos pela televisão tanto adultos quanto jovens dizendo que querem se divertir, que se pegar o vírus e morrer, não tem problema, eles querem se divertir, né? Então, a gente percebe que essas pessoas não tiveram pessoas próximas, enfermas ou familiares, ou são realmente irresponsáveis, né? Porque afirmar uma coisa dessa diante de tantas mortes, em tantos países, né, em tantos lugares, é menosprezar o dom da vida, né? Então, que Deus nos ajude, vivemos dias difíceis. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar conscientes e levando uma palavra de equilíbrio no meio dessa loucura toda que estamos vivendo. As aulas de espanhol terminaram no dia 17 de junho, tivemos uma reunião depois, uma semana depois, para louvar a Deus e avaliar como foi interessante esse ano tão complicado de ter aula 2 semanas e parar outras 2 semanas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e podemos terminar, amados, dando bom testemunho. A responsável pela área intercultural, né, da prefeitura esteve conosco e ela disse que quando começou o ano letivo não tinha certeza se iríamos começar ou não, mas depois de ter nos ouvido e visto como nós estávamos preparados para começar mais um ano letivo, ela disse que se sentiu motivada e pegou muitas ideias que tivemos, né, de cuidados, de distância, de tudo, para aplicar aos outros centros que quiseram continuar. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque deixamos um bom testemunho diante dos alunos, diante dos vizinhos, né, porque não houve nenhum contágio, e também diante das autoridades, né, porque ela é responsável pela área intercultural da prefeitura e ela é uma autoridade. E como é importante, amados, dar um bom testemunho diante de todos, não é verdade? Que Deus nos ajude a continuar dando bons testemunhos. Também queria comentar que o Ministério de Casal, ele dá uma pausa, né? Todos os ministérios nessa época do ano, entre junho e setembro, dá uma pausa, né, aqui na Espanha. Mas a gente tem acompanhado pessoas que têm nos buscado para aconselhamento. Estamos acompanhando um casal. Afonso também está acompanhando um marido que veio buscar ajuda. Estejam orando, não sabemos se a esposa, a mulher, vai querer também aconselhamento ou não. Lembrando que no final desse vídeo há uma lista de oração para que vocês possam estar orando por nós. Divulgue nos seus contatos, curta, dê o joinha, né, e compartilhe. É muito importante para que esse canal continue no YouTube. Também gostaria de compartilhar algo, amados, que é uma realidade, uma triste realidade. Além dos casais, eu tenho ouvido outras pessoas, e essas pessoas de nacionalidades diferentes que passaram por abusos, né? E eu sei que no Brasil isso também tem acontecido, porque isso é algo que acontece no mundo inteiro. E agora com a pandemia,
todos os outros problemas que já tínhamos, eles simplesmente se multiplicaram. Então, igreja, você que é igreja, que é povo de Deus, esteja sensível, né, à voz do Senhor, para ajudar, para ouvir, para orar, para interceder, para caminhar com essas pessoas que com certeza podem nos procurar, buscando esperança, buscando consolo, buscando ajuda. E se você que está me ouvindo, você passou por algum abuso, busque ajuda, seja na igreja. Eu sei que na igreja tem muitos profissionais, temos médicos, enfermeiros na área de saúde, temos psicólogos. Busque ajuda, você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Eu sei que deve ser muito difícil. Eu tenho ouvido situações assim bem complicadas e nem sempre é possível denunciar por uma série de outros fatores, mas você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha. Então, eu gostaria de deixar esse apelo para a igreja e também para as vítimas, né, para as pessoas que sofreram abusos, que busquem ajuda. Você não precisa fazer isso sozinho. E como estamos, amados, diante de tantas coisas acontecendo, Afonso continua fazendo terapia, tem melhorado, às vezes tem algumas dores de cabeça, e eu também passei a ter algumas dores de cabeça, passei também a ter dores no estômago, né? E eu tenho uma impressão que é uma gastrite nervosa que fazia muito tempo que eu não tinha. E o que fazer, né? Pois o estresse é um processo que a gente passa. Lembrando que Afonso ele continua trabalhando, né? Ele não pediu eu nem sei como se fala isso em português, uma baixa, né? Não sei, agora a palavra não veio de jeito nenhum, né? Porque isso ia gerar mais estresse para ele. Então ele continua trabalhando, ele continua fazendo o tratamento e eu continuo aplicando as pautas que eu tive, né? Quando eu fiz terapia também. E é bom admitir, hoje eu não estou bem e está tudo bem, não está bem, né? Às vezes a gente precisa entender, amados, que mesmo sendo crentes, somos humanos, somos limitados, né? Somos muito frágeis. A pandemia tem nos mostrado isso. Um vírus que a gente nem consegue ver pode matar, né? A gente não consegue ter as defesas aí 100%, né? Então, isso nos mostra o quanto nós somos frágeis. Então, o estresse precisa também ter cuidado com ele. Estresse também mata, provoca uma série de doenças, né? E a gente precisa se cuidar. Então, eu quero dizer a vocês que Afonso e eu estamos bem dentro do possível, porque dizer que está bem diante de tudo que está acontecendo é dizer que a gente não corre risco de saúde, porque a gente não pegou coronavírus até agora, mas a gente tem enfrentado outros tipos de problemas, né? Então, eu peço oração, que Deus esteja nos ajudando a conviver com algumas situações e não nos estressar e também nos cuidar. Precisamos também, amados, observar o nosso tempo de descanso, que é bíblico, e que precisamos, né, fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, porque a gente cuidar do nosso corpo também é o nosso ministério, é a nossa obrigação. E eu continuo lendo a Bíblia, já estou em Jó, mas eu gostaria de compartilhar 2 versículos que um está em Neemias e o outro um está em Esdras, e outro está em Neemias. Esdras 7,10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que eu queria destacar aqui era a disposição de Esdras, não apenas para ensinar, mas para buscar a lei de Deus para cumprir. E Neemias 5,15 diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, eu quero deixar aqui para a reflexão de Esdras
que a disposição do coração dele era ler a palavra, aplicar e ensinar. E na vida de Neemias era o temor que ele teve de Deus, de não fazer como os outros fizeram antes dele, mas de marcar a diferença. Amados, somos chamados para fazer essa diferença. Que sejamos como Esdras, que tinha disposição no coração de buscar a palavra de Deus para cumprir e para ensinar, e também que tenhamos esse mesmo temor que houve no coração de Neemias, de fazer a diferença pelo temor ao Senhor. Que Deus nos abençoe e até o próximo mês. Fiquem na paz.